Agora eu vou trabalhar com você. Agora eu vou mostrar para você quem verdadeiramente você é. Agora eu vou mostrar para você como eu, o teu Deus, te vejo. Qual é o olhar de Deus para mim e para você? Como Deus tem nos vistos. Amado, se Deus pudesse mostrar as suas atitudes naqueles momentos aonde ninguém vê, se Deus falasse assim, eu posso mostrar essas atitudes num telão bem grande, em público, você teria orgulho? Você teria coragem? Você teria condições de se deixar ser apresentado dessa forma? É claro que Deus não nos coloca em uma situação dessa de constrangimento. É só para que a gente consiga entender muitas vezes as nossas atitudes longe dos olhares humanos, mas esquece que estamos com o olhar de Deus sobre nós. Muitas coisas que fazemos, muitas coisas que pensamos, muitas coisas que falamos e muitas das nossas atitudes nós teríamos vergonha se as outras pessoas pudessem ver. Se houvesse uma câmera escondida e se muitas dessas coisas pudessem ser reveladas, nós nos sentiríamos constrangidos diante dos homens. Mas como estamos nos sentindo diante de Deus que está em todo momento com os seus olhos fitos em cada um de nós? Precisamos analisar isso, precisamos analisar. E este versículo de número 13 diz que não devemos rasgar as nossas vestes, e sim o nosso coração, e que o vosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, e Ele é tardio em irar-se, e grande em benignidade. Amados, este é o Deus que nós servimos. Não importa quão grande, quão terrível possa ter sido os seus pecados, os seus pensamentos, as suas atitudes, o seu proceder. O Deus que está com os braços estendidos para te receber, Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que tem misericórdia, Ele é um Deus que é compassivo. Ele não tem pressa, Ele espera o momento certo, Ele trabalha com você de diversas maneiras diferentes, mas há um tempo determinado. Muitas vezes a gente vê as pessoas se queixando das suas perdas, se queixam demais das suas perdas e não dos seus pecados. Ah, Deus, porque eu não consegui isso? Ah, Senhor, porque o Senhor não proveu aquilo? Ah, Deus, porque o Senhor não fez desta maneira? As pessoas se queixam das suas perdas, mas não se queixam dos seus pecados, não olham para Deus e falam, Senhor, eu me arrependo porque eu cometi esse pecado, me ajuda a não cometê-lo de novo, né? Me livra de todo mal, abre as portas para que eu possa ter uma nova vida com o Senhor, enfim, né? Não se convertem de todo o coração. E isso afasta a sua vida de Deus. Deus não se afasta de você, mas quando a gente só se queixa das nossas perdas, quando a gente não olha para o nosso pecado, a gente vai andando para trás, a gente vai retrocedendo a nossa vida espiritual e nos afastando da presença de Deus. Deus esse que continua na mesma posição, misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, como diz aqui o versículo de Joel 13. Este é o Deus que nós servimos, Ele não muda. Mas nós mudamos demais, meus amados. Às vezes a gente amanhece todo entusiasmado. Senhor, eu vou ler a Bíblia. Deus, eu vou orar todos os dias. Meu Deus, eu vou fazer um culto devocional ao Senhor com a minha família. E vai ser todos os dias. No outro dia você não se lembra de mais nada daquilo que você falou, você não lembra-se de mais nenhum dos votos que você fez, você já se esquece, ou você vai um dia, 2 dias, 3 dias, a primeira dificuldade, o primeiro espinho que aparece, a primeira pedra que você tropeça, você já desiste e começa a lastimar-se, e começa a reclamar, e começa a se mover em favor do que você perdeu, do que você não teve, e esquece-se de buscar a face de Deus. Então, nós precisamos nos converter de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Isso precisa ser verdadeiro, né? Por isso que aqui está falando a respeito de jejuar, de chorar. O próprio Jesus jejuou. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. E ele não está pedindo para que você faça este jejum de 40 dias, né? Nós sabemos que para nós é quase impossível. Mas é possível você fazer de alguma forma. É possível você jejuar algum tempo. E jejuar não significa você ficar apenas sem comer. Não, jejuar é você estar sacrificando a sua carne, mostrando para a sua carne que o seu espírito é mais forte. Então o jejum precisa ser acompanhado de muita oração, de muito clamor a Deus, porque se você simplesmente disser, Senhor, eu vou ficar sem comer,
E isso é um jejum? Não, porque a sua carne vai estar ali toda hora te lembrando dos manjares, das comidas, e você vai estar sendo forte ali, mas não será suficiente. Será suficiente quando você disser: Senhor, eu vou sacrificar hoje a minha carne em um propósito de jejum para que o meu espírito se fortaleça. E você então dedica um tempo e você se dobra na presença do Senhor e busca a face de Deus. Este jejum, sim, será um jejum que vai fortalecer o seu espírito. A Bíblia diz a respeito do choro, do pranto. Amados, para que haja arrependimento, precisa haver choro, precisa haver dor pelo pecado que você cometeu. Precisa haver uma profunda dor. Arrependimento não é remorso, isso são coisas bem diferentes. Remorso é quando você tem medo da consequência do que vai te acontecer, do pecado que você já cometeu. Ah, você cometeu um adultério e sua esposa ou seu esposo descobriu. Aí então você move-se em um dito arrependimento. Só que se não houvesse sido revelado o seu pecado, você não estaria se sentindo arrependido. Então isso não foi um arrependimento. Isso é um sentimento de remorso, de culpa, de medo da consequência daquilo que poderá te acontecer. Como um criminoso que muitas vezes você vê dando uma entrevista, né? Uma pessoa que cometeu um ato errado, que cometeu um pecado, um crime, um roubo, não sei. Mas ele foi pego, ele diz que ele se sente arrependido. Mas será que se ele não tivesse sido pego, não estaria prestes a ser preso, ele estaria com esse mesmo sentimento de arrependimento? Não. Arrependimento é quando mesmo ninguém viu, ninguém sabe, ninguém tem possibilidade de descobrir, ainda assim você sente culpa pelo seu pecado. Você volta-se para Deus, você pede perdão e você sente profunda dor pelo pecado cometido e você restitui a vida daquele que você prejudicou, se houve algum prejudicado, assim como fez Aqueu. Ele restituiu as pessoas pelas quais ele havia prejudicado, as quais ele havia feito algum mal. Isso verdadeiramente gera em nós uma limpeza, uma purificação, uma conversão, porque para haver arrependimento precisa haver tudo isso. E acima de tudo, deixarmos o pecado, né? Porque muitas vezes a gente se arrepende, a gente chora, a gente sente dor pelo pecado, a gente se volta para Deus, a gente restitui a pessoa, mas passa-se um tempo e a gente se esquece e a gente volta a cometer o pecado novamente. Então nós precisamos ser vigilantes e não continuar pecando, não continuar se afastando da poderosa presença de Deus, né? A gente vê que o texto aqui diz que nós precisamos ter um coração quebrantado, precisa haver quebrantamento, né? O que é quebrantamento? É ter um coração 100% voltado para Deus, um coração que não tem mais nada que seja seu, a tua vontade, o teu desejo, sabe, o teu eu, um coração quebrantado, um coração que se deixa ser destruído para ser moldado novamente por Deus. Isso é ter um coração quebrantado. E é esse o coração que nós precisamos ter, amém? Finalizando aqui a palavra, nós vamos ler os últimos versículos que diz, do texto que lemos: chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor. Amados, todos precisam chorar pelas almas que estão perdidas. Assim como Joel se sentiu profundamente triste, preocupado com as almas que estavam perdidas, ele clamou para que as pessoas se convertessem. Todos os sacerdotes, os ministros, os levitas, eu e você, evangelistas, filhos de Deus que conhecemos a palavra do Senhor, nós precisamos chorar. Nós precisamos, como diz o verso, nos voltar ao altar e orar. Voltem ao altar e orem. Orem a Deus, busque pela sua vida, mas também busque pela vida do seu irmão. Amados, ore por aqueles que estão roubando, por aqueles que estão matando, até para que eu e você não sejamos a próxima vítima. Nós precisamos orar pela conversão deles, nós precisamos buscar essas pessoas, porque Deus poderia ir lá pessoalmente, pegá-lo pela mão e levá-lo até a igreja, mas Deus escolheu usar a mim e a você.
Deus escolheu assim e Deus quer nos usar e nós precisamos estar prontos, com os nossos joelhos dobrados, com o nosso clamor levantado em favor das pessoas que necessitam, porque o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor está por vir. Nós precisamos nos colocar no altar, nós precisamos cuidar da nossa vida primeiramente, porque vemos muitas pessoas buscando outras pessoas e não olham para si próprias. Aí, como já conhecemos a palavra, chegará diante de Deus e dirá: Senhor, Senhor, eu falei, eu profetizei, eu clamei, e o Senhor dirá: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Então, nós precisamos estar vigilantes, buscar a nossa intimidade com Deus. E aí, então, aquele que tem intimidade com Deus, ele fala da palavra, ele alcança outras vidas, porque Deus está com ele e quem faz a obra é Deus. Amado, nós não temos dom nenhum que não seja nosso, mas nós podemos ter muitos dons da parte de Deus e nós precisamos buscar estes dons. Vamos orar primeiramente pela nossa vida espiritual e não nos esquecermos de clamar pelos outros que estão sofrendo, que estão perdidos. O verso 18 diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do povo e respondeu-lhe e disse: eis que eu envio o cereal e o vinho e o óleo, e dele serei farto, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Amados, os sacerdotes oraram, Joel orou, como profeta ele clamou, todos clamaram ao Senhor e Deus teve misericórdia deste povo. E Deus perdoou o povo, porque como diz o versículo 13, ele é misericordioso, ele é compassivo e ele é tardio em irar-se. Então, no versículo 18, nós vemos que Deus se mostrou zeloso e compadeceu-se do seu povo. É assim que Deus olha para nós. Deus não olha para você pelo que você fez, Deus olha para você pelo que você está fazendo agora. E Deus olha para o que você vai fazer daqui para frente. Porque Deus tem dado novas oportunidades para todos nós, cada dia. Basta eu e você aproveitarmos, sabermos utilizar estes dias que Deus nos deu, porque a cada amanhecer é uma nova oportunidade, a cada fôlego de vida que Deus nos dá é uma nova oportunidade que Ele nos dá para nos aproximarmos dEle, porque sabemos que um dia estaremos todos juntos, reinando com Deus. Deus renova as suas bênçãos, Deus aceita o pecador arrependido, Ele aceita de braços abertos o pecador que se arrepende e Ele derrama sobre as nossas vidas, assim como vemos aqui no versículo 18, grandes bênçãos. Ele perdoa, Ele é compassivo e Ele faz novamente com que tenha o cereal, o vinho e o óleo. E aí então todos podem ser fartos, amém? É assim que Deus faz conosco, Ele nos atrai, Ele quer e Ele busca ter uma vida de intimidade conosco, né? Onde a gente fala e Deus ouve e a gente ouve a resposta de Deus. Não apenas fala, pede e não para ouvir a Deus. Mas nós precisamos aprender a falar em oração com Deus e a dar um tempo para Deus falar conosco, né? Ouvir a voz de Deus, né? E o primeiro recurso para isso está aqui, ó, através da Bíblia, através da palavra de Deus. Ler a Bíblia, pedindo discernimento para Deus, discernimento daquilo que Deus deseja falar conosco, discernimento do que realmente aconteceu, do que realmente foi, de quem foi Deus, como Deus agiu naquela situação e quem é Deus e como Ele age ainda hoje nas nossas vidas, amém? Nós precisamos buscar conhecer a Deus, amados, e isso é algo individual, assim como a salvação. Ninguém pode fazer por você. É você quem precisa ir em busca do conhecimento do Deus que você serve, mas que você precisa conhecer a cada dia mais, amém? Graças a Deus, amados, que essa palavra tenha tocado o seu coração, assim como tocou o meu, que nós possamos verdadeiramente nos convertermos de todo o nosso coração, não apenas de aparência, que nós possamos entender e compreender o agir de Deus nas nossas vidas, através do seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia e do cuidado de Deus conosco, e que possamos orar e clamar em favor da nossa vida e das pessoas que estão afastadas do Senhor, amém? Porque é plano e propósito de Deus nos salvar e salvar os que estão
perdidos. Graças a Deus por este momento tão especial que o Senhor nos concede. Somos filhos de Deus, somos ovelhas do Senhor. A ovelha é um animal um dos únicos animais no mundo que não tem defesa alguma. Ele é um animal que fica ali quietinho, né? Pode vir o lobo atacar as ovelhas, ela não se defende. Ela é um animal que se volta até mesmo na hora da sua morte, assim como Jesus Cristo fez. Ele morreu em silêncio por amor a nós. E hoje nós somos ovelhas deste rebanho. Nós somos ovelhas do rebanho de Deus, do rebanho de Cristo. Então vamos agir como ovelhas, compassivas, misericordiosas, silenciosas, mas com um grande poder nas nossas mãos através do agir e do mover de Deus. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo. Nós voltamos na próxima semana, sempre com uma palavra abençoadora para o seu coração. Acesse outras ministrações aqui do nosso portal, com certeza você será tremendamente abençoado por Deus. Amém? Fiquem na paz e até a próxima semana. Esse é o tempo